Oi, gata. Oi, linda. Tudo Tudo bom? bom? Como é que você Tudo. tá? Todo mundo Tô escutando bem, bem? graças a Deus. Qual é seu Oi? nome mesmo? Oi? Qual é seu nome? Érica. Érica. Prazer te conhecer, Érica. Você é dona da Prazer. Renove? Isso. Fala um Isso. pouquinho de você, meu amor. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, pela sua disponibilidade, tá? Obrigada pela confiança no meu trabalho, né? Já vi que as minhas pupilas, assim como eu, gostam de uma sobrancelha grossa, né? Sim, Bem desenhada. Me bem fala um pouquinho de desenhado. você. Você mora em que lugar da Bahia? Você trabalha há quanto tempo? E enfim, me fala um pouquinho. Então, Cris, trabalho aqui, né, em Vitória da Conquista, na Bahia, e trabalho desde os meus 14 anos, né, auxiliando as minhas irmãs no salão de beleza. É isso Sim. aí. Venho de uma família de 8 mulheres, né, e as 8 mulheres mexem na área de beleza, algumas hoje não mais. Mas comecei muito nova, desde os meus 14 anos. E aí, a partir dali, fui trabalhando, né, com as minhas irmãs, que tinham salão, Aham. e fazendo algumas especialidades na área. E há 6 anos atrás, né, eu retornei com o meu espaço porque eu tinha me formado em micropigmentadora. Mas, no entanto, como eu já tinha trabalhado com cabelo antes, como escovista, fazer hidratação em si, o pessoal foi solicitando. E, enfim, de 6 anos atrás, quando eu voltei aqui para o meu bairro, né, onde eu sempre morei para trabalhar novamente, o pessoal foi pedindo e agora o Renove surgiu aí com uma nova proposta, né, com um novo conceito, né, não só beleza, mas bem-estar, assim, um cuidado bem especial para as clientes. Que show, que show. E quantas irmãs ainda estão com você? E todas vocês são donas, são sócias do Renove? Vocês trabalham em sociedade, em parceria? Não, hoje eu não tenho sociedade com ninguém, né? Tenho duas irmãs que têm salão em São Paulo, na Aham. verdade, três. E tenho uma aqui também na cidade, mas é em outro bairro, do outro lado da cidade. Sim. Então, atualmente, só 5, né, das irmãs estão trabalhando na área da beleza. Porém, na Renove é só você. E a Renove é uma Só. clínica ou é um salão? Renove é um É um salão de salão de beleza. beleza. Pronto. E Uhum. agora que você vai levar essa nova filosofia de uma ideia um pouco mais naturalista, de produtos naturais, de terapia capilar. Uhum. De trazer mesmo, educar as minhas clientes a buscar saúde capilar, né? Porque não Sim, adianta sim. só o embelezamento da fibra com a saúde comprometida. Comprometida. E como é que você me conheceu? Mulher, eu te conheci, foi muito interessante na época que eu te conheci. Eu vinha de um desejo de oferecer algo mais sólido para as minhas clientes, e aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, né? Eu tenho uma amiga que, inclusive, é esteticista, ela me falando algumas coisas, e resumindo, na semana em que eu estava em busca, né, de conhecimento, comecei a buscar aonde eu poderia encontrar, né, profissionais para mim poder estar me profissionalizando, foi onde teve o primeiro congresso online de terapia capilar. Que eu Sério? fiquei louquinha, Aham. sabia nem Há três nem anos como, atrás, então. 3 anos atrás, isso mesmo. E aí, apaixonei por aquilo, comecei a tentar trabalhar, mas como eu fui só conhecendo, buscando conhecimento, fui acompanhando, né? E aí fui desenvolvendo esse trabalho de começar a reeducar os meus clientes, fazer mais assim, oficialmente, terapia capilar, que eu ofereço para as minhas clientes hoje, foi do final do ano para cá, e com a especialização, né, no Do cronograma cronograma. capilar. E me conta um pouco. Maravilhoso, por É isso que eu ia sinal. falar. Me conta um pouquinho o que você achou do cronograma, do método e também do método de ensino. Não só o método de tratamento, como também o método de ensino. Me dá a sua visão. Então, o método de ensino, né, bem assim didático, bem conteúdo bastante científico, né? Vindo também de uma experiência que você tem a respeito das suas outras experiências como empreendedora, mas assim o curso ele assim foi um divisor de águas na minha vida profissional hoje, né? Principalmente nesse momento que a gente se encontra, né? Sim. E trazer essa novidade com força, com conhecimento, com embasamento é muito importante. E o cronograma, o curso cronograma capilar da Sweet Therapy, ele me trouxe isso, essa segurança maior, né? Para estar
oferecendo às minhas clientes resultados mesmo eficazes, né? Resultados de satisfação mesmo. Sim, bacana. Isso para mim. Que coisa boa, mulher. E aí você fez a minha turma, pelo que eu tô entendendo, mais do final do ano, né? Isso. Não, agora do início do ano. Do início desse ano. Eu fiz agora do início do ano. E como é que Foi tem bem sido a aceitação da sua cliente? Eu sei que a gente vive um momento delicado, enfim, poucos clientes, não é tanta gente, mesmo para a gente que às vezes está trabalhando, apesar de que quem está trabalhando, eu tenho tido ótimos depoimentos de sucesso mesmo, financeiro, de cliente bombando e tal. A sua clínica, o seu salão está funcionando? Então, meu salão voltou a funcionar depois dessa pandemia, agora dia 8 de junho, né? Aham, E assim, vem com aquela instabilidade de todo momento. sim. Mas assim, a procura pelos protocolos, pelo que eu já vinha, né, apresentando para as clientes via rede social, foi bem aceita. Eu estou vendo que as clientes estão aceitando bem. Clientes que eu fiz o cronograma capilar antes dessa a pandemia acontecer, me mandando feedback de que o cabelo só tem melhorado, Sim. que ela está super satisfeita, que ela estava desacreditada. O depoimento que eu achei muito lindo e que me deu mais força ainda foi esse. Que ela estava desacreditada do cabelo dela e que ela ficou assim super satisfeita com o resultado. Ela só tem visto melhora. Coisa Né? boa. E graças a Deus eu tenho recebido bastantes feedbacks assim positivos, né? Sim. É o que me motiva a estar estudando mais, trazer mais recursos, né? Trazer mais, oferecer mais conforto, mais qualidade, mais tudo. Pronto. E do ponto de vista financeiro, você acredita ou você já tem na prática? A sua cliente aceita a diferença financeira, aceita, entende que são tratamentos mais caros? Ou você ainda está tendo esse tipo de desafio da sua cliente entender que não é uma simples hidratação? Por E exemplo. justamente é um desafio mesmo, porque como é o que eu venho explicando para elas, né? O fato de ser um salão de beleza que por vez só oferecia, eu separo assim agora, tratamentos de embelezamento, né? Sessões de embelezamento, que é aquele efeito Cinderela, você vem e faz uma hidratação super massa, cuida ali da camada mais superficial do cabelo, sai com aquele efeito lindo e maravilhoso, mas eu digo para elas que é o efeito Cinderela. Quando elas chegam em casa, elas vão lavar o cabelo, quando olhar, poxa, eu gastei tanto nessa hidratação e tá aqui desse jeito. Sim. Eu falo, cosmético de embelezamento é totalmente diferente do de terapia, né? Sim. E é isso que eu estou tentando, né? Estou passando para as minhas clientes, educando elas nesse sentido. Sim. De que tratamento capilar é uma coisa e que sessões de embelezamento é outra. E aí a questão do valor, realmente. O valor, ele é um valor diferenciado, é um investimento maior, mas é o que eu digo para elas, é algo que elas vão ter um retorno a longo prazo. Sim. Não vai ser nesse efeito Cinderela, né? É uma coisa que dá, é uma coisa que tem sustentação, né? Você faz e você percebe que o cabelo realmente muda, né? E dentro da Pode falar. Sim, até porque na terapia a gente consegue ir devolvendo para a fibra capilar que ela foi perdendo com o tempo, né? Exato. Seja por dano mecânico, dano químico, dano natural. Então, assim, a gente consegue, a partir da avaliação, né, Cris, como terapeuta que a gente faz, identificar quais são os fatores que estão fazendo com que aquela fibra fique enrijecida. Por exemplo, eu passei um tempo muito grande vendendo progressiva. Nossa, que vergonha. Não, é normal, todo mundo. Mulher, liso perfeito era comigo, viu? Liso perfeito era assim um marketing pesado. Mas aí agora, tendo consciência, né, realmente do dano que uma progressiva, que um botox pode causar para a nossa saúde, é o que eu tenho passado para elas, né? E motivando a se cuidar da saúde. Inclusive, estou no processo de transição, só um pouquinho de frizz aqui, mas tudo bem. Sim. Quem não tem frizz, né? As minhas lives vivem parecendo uma leoa, né? Não tem como. Todo mundo. A gente tem que saber como manusear, como tratar, enfim. Mas todo mundo, de alguma forma, tem um pouquinho de frizz. Pois é. E aí, concluindo essa questão aí do preço, elas sentem essa diferença, né? Completamente na questão do valor. Mas eu falo que é um investimento que vai trazer mais retorno, vai trazer mais satisfação. Sim, né? Sim. Vai trazer mais resultado. E outra coisa também, uma coisa que eu acho bacana a gente sempre deixar claro para o nosso cliente, é porque o seu foco
o seu novo olhar é do ponto de vista de saúde. Quando você trata saúde, Isso. mesmo que a gente não tenha, não entregue uma beleza imediata, por isso que ela é uma beleza de sustentação. Porque ainda que eu não Isso. consiga te entregar, uma das coisas que eu falo na clínica eu falo, olha, você tem um casamento, você tem uma festa, você tem um evento, não é o dia para você vir para a suíte, porque às vezes eu entrego tanto nutriente para essa fibra que ela sai altamente pesada. Hoje, por exemplo, eu fiz aqui em casa que eu filmei um videozinho, eu fiz um blend de óleos no couro cabeludo, depois eu fiz uma Hum, esfoliação no meu couro, em casa mesmo, uma esfoliação no couro cabeludo, joguei na minha fibra capilar, eu neutralizei o meu pH e joguei uma reposição proteica. Deixa eu te falar, se você pegar no meu cabelo hoje, ele não tá legal, porque ele fica um cabelo pesado, ele fica um cabelo que parece que tá mais encebado. Então, a minha cliente tem que saber que no dia que faz a terapia capilar, isso é importante, tá, gente? Eu não sei se eu costumo falar isso para vocês, a minha bateria, tá? Vou pegar já já meu carregador. Não necessariamente no dia que a gente faz a terapia capilar, é o dia que o cabelo tá lindo, é o dia que o cabelo. Você faz a escova, às vezes a escova fica meio, né, assim. Então a gente sempre fala isso para o cliente: fala, olha, é o dia do casamento, é o dia da festa, é o dia do jantar com o marido, gata, vá num salão, ou então vem aqui na clínica só para lavar e escovar. A gente nem faz esse tratamento, nem faz esse serviço, mas às vezes para cliente da clínica mesmo a gente faz. Cliente de fora eu não tenho esse hábito porque eu não sou salão, né? Sou clínica mesmo. uhum. E aí o que que acontece? Então, mas a gente faz a cliente entender que a expectativa dela é de médio prazo, não é assim, fiz hoje e meu cabelo tá lindo amanhã. Mas, apesar da gente fazer isso, Érica, a cliente liga no outro dia para falar como você falou, nossa, mas eu sinto que o cabelo tá diferente. Eu lavei e o cabelo, sei lá, parece que, sabe, não perdeu a energia, o brilho, a beleza do que ele tinha ontem. Né? Então, assim, não a beleza só estética, mas essa coisa de você pegar um cabelo, de repente, com menos frizz, um cabelo mais encorpado, e aí vai. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que Sim. é a Érica hoje, do ponto de vista de comportamento, de posicionamento, de postura, como terapeuta capilar, diferente, e, na sua opinião, em que você se diferencia e se você consegue se diferenciar quando comparado com a Érica cabeleireira ou micropigmentadora? Você consegue sentir alguma diferença no seu, sua forma de fazer, de agir, de falar ou não? A princípio, você ainda não conseguiu trazer essa atmosfera de mudança para o seu ambiente? Então, eu consigo, na verdade, uma mulher, além de terapeuta capilar, resetada, né, minha filha? Resetada, minha irmã. Pronto, pronto. Não é só terapeuta Bom, capilar, viu, gente? Rolou um reset. Você sabe o que é reset? Só fala pra galera. pois é. Reset é aquele negocinho que você pega o celular assim, o bicho vai dando pau, aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou apertar esse negócio. É tipo um negocinho assim, ó. Que você aperta e ele apaga tudo e Isso, reinicia. Por isso que o meu curso chama verdade. Reset. E essa é a ideia com a galera. Falou, esquece o resto, cara. Esquece, apaga tudo e vamos começar tudo de novo. Aí fala agora. Pois é. E aí, assim, hoje eu consigo, né, ter uma postura diferenciada até por conta do conhecimento, né? Sim. Porque a partir do momento que você tem conhecimento daquilo que você está oferecendo, você não se preocupa em apresentar um valor, você não se, né, um valor não, um preço, que na verdade você está oferecendo um valor, né, para cliente. Então, Sim. existe essa diferença aí muito grande. Então, assim, eu tenho essa segurança hoje para poder apresentar para as minhas clientes esse novo nicho dentro do meu espaço, pelo fato de saber os benefícios que vai ter, Sim. né? Sim. Mesmo tendo consciência, explicando que não é algo instantâneo, que é muitas vezes o desejo, a mulherada hoje em dia, o mundo em si ele é muito imediatista, né? Que é para Imediatista. Sim. e tá acostumado com o efeito da progressiva, do botoxinho e tal. Mas, enfim, aí essa questão da postura de apresentar, olha, porque, por exemplo, eu ainda estou numa fase de reeducar as minhas clientes, assim como eu Sim. estou sendo reeducada, né? Sim. Eu, por exemplo, já anunciei que eu não faço mais progressiva, que eu estou no processo de transição capilar. E venho tentando educar e mostrar os benefícios e os malefícios, né? Das ambas partes. Então, hoje eu consigo ter essa segurança, né? De Sim. apresentar, porque eu sei o que ela vai, o que ela vai alcançar sendo vindo fazer, né? No caso, os nossos cronogramas, os nossos tratamentos. E não são só sessões de embelezamento, a gente trabalha com as eletroterapias, né, Cris? É muito importante. Sim. E é todo um cuidado, é todo um conjunto. Não é só um serviço isolado, é um serviço que tem mesmo um cuidado por trás de tudo
isso, né? Você Uhum. está tocando vidas, está tocando pessoas. Essa questão do renove, é querer renovar mesmo as mulheres, né? Levar Sim, autoestima, porque a gente não trabalha aqui só com a beleza. Eu falo sempre para a minha equipe que a gente precisa estar cheia dessas coisas de conhecimento, do atendimento, né? Diferenciado, porque é necessário nesse tempo que a gente está vivendo, né? E a gente só sim, pode oferecer aquilo que tem. Então, exatamente. a partir do curso eu consegui ter essa segurança. Então, hoje, o meu posicionamento dentro do estúdio é outro completamente diferente. Né? Diferente. Acredito que Muito. as pessoas, eu não sei se as minhas clientes que estão aí, as meninas, conseguem ver essa diferença, mas eu tenho consciência de que eu venho mudando, né? Dando um passo de cada vez. E em relação a esse posicionamento dos tratamentos, é isso. Eu deixo Sim, sempre claro e respeito também, né, o momento de cada cliente. claro. Falo, olha, se você não estiver preparada, mas pense direitinho. Vamos, vamos para esse novo nicho, vamos para esse novo cuidado que vai te fazer bem, você vai se sentir bem. Porque elas chegam, críticas aqui, pô, Érica, meu cabelo tá assim, tá quebrando, tá isso. Eu falo, mas é consequência, meu amor. Eu disse, aqui, deixa eu te explicar. Eu vou, explico Claro. todo o processo. Elas Sim. falam, Érica, isso não dá certo. Desse jeito. Sim, é porque o que é bom precisa ser compartilhado. Então, eu que te dizer. Pronto. Aí eu vou, tô Olha, trabalhando com ela. o que a gente tem que pensar é, por exemplo, então você está me seguindo há mais ou menos 3 anos. Então nós estamos há 3 anos, aos pouquinhos, resetando sua mente, né? Há 3 anos, vamos pensar só na terapia capilar por enquanto, há 3 anos fazendo essa mudança de mindset, essa mudança de Isso. postura, essa mudança de perspectiva. É injusto da nossa parte a gente querer que a nossa cliente incorpore essa filosofia de vida do dia para a noite. Então, é o que eu falo, tem gente que fala assim, ah, mas a minha cliente não comprou a ideia. Aí já desiste. Eu falo, gente, é um processo. Nós estamos há 10, 15 anos no fast, não é fast food, né? Mas no fast beauty. É algo que eu passo, saio linda, sabe? E instantaneamente está tudo muito bem. Mas é falso, não é verdadeiro. Danifica a minha saúde, danifica meu cabelo. Então a cliente agora tem que entender que esse cenário que foi montado até agora, ele foi enganoso, por vezes desrespeitoso, porque muitas vezes alguns profissionais sabiam o dano que estavam causando, outros sequer sabiam, mas que existe um novo cenário que a gente precisa ir aos pouquinhos degustando, fazendo a nossa cliente degustar. Uma coisa que eu digo, que a gente, enfim, dou como sugestão, na medida do que você for fazendo, sei lá, vamos supor que a cliente que comprou ainda a área só de beleza, como você fala aí dos cuidados mais só de beleza e não de terapia. Aí você vai, sei lá, inicia aquele tratamento dela e fala assim, olha, hoje eu vou te dar um brinde. Aí faz, de repente, uma alta frequência para ela sentir um pouquinho. Ela não vai entender ainda muito bem, mas você explica. Ela já sente um choquinho ali, um negocinho acolá. De repente, finaliza aquela hidrataçãozinha rápida com um LED. Mas deixa claro que aquilo é um presente que você está dando, como se fosse uma degustação. Porque aos pouquinhos ela vai trocando aquela filosofia anterior pela nova filosofia, né? Isso é extremamente importante, né? E deixa eu abrir aqui para perguntas. Eu queria te pedir que você falasse com quem nos segue, se você tivesse que dar um conselho de amiga, né? Sentou com a tua amiga e eu tô aqui. Érica, mulher de Deus, e aí, gata, faça ou não faça esse curso da Cris Mendanha? Esse troço presta mesmo? Essa mulher tá falando a verdade? Eu não vou comprar esse negócio e vai chegar uma tela preta lá na minha casa, não? Como é que vai ser? O que você tem para falar para essa galera aí? Então, meninas, eu super recomendo, né, esse curso da Cris. Ela é maravilhosa, profissional, assim, de ética, de postura, de conhecimento, que é importante. Conhecimento de embasamento científico, né, Cris? Sim, Não sim. adianta ficar no achismo. Pronto. Então, é um curso que realmente veio ser divisor de águas na minha vida profissional e que pode ser na sua também, né? Sim. Porque eu falei assim, oh meu Deus, eu falo, eu quero tanto oferecer o melhor, Senhor, para as minhas clientes. E aí veio a oportunidade, uma coisa que me fez tomar essa atitude também é ver esse cuidado que você tem, essa ligação, essa conexão de estar em Deus, né, Cris? De a gente Uhum. oferecer de verdade para o cliente, chega naquele cenário, porque o cenário de beleza ele tem, infelizmente, é uma realidade ainda hoje de muita mentira. Se diz fazer algo que não é, se diz que é Sim, algo que não é, né? Então, assim,
o curso, ele vem trazer isso, ele vem trazer um conhecimento para que a gente possa oferecer o melhor, mais qualidade, né? E, de fato, receber também este retorno. Porque tudo aquilo que a gente oferece, a gente, né, tem de volta. Tem que ser, claro, exatamente. Aquilo que você está plantando, você tem que colher. É o que eu falo muito, assim, nós não trabalhamos, não é um trabalho voluntário, não é um trabalho de, se você quiser, como a AID colocou ontem, eu quero ajudar, ajude, mas aquele cliente que entrou no seu espaço e que vai ser um cliente pagante, ele tem que entender que existe um custo para aquilo ali e que você precisa sim ser muito bem remunerada. Eu acho que a nossa, não minha, porque eu transfiro essa missão para vocês também, principalmente as minhas pupilas. Eu acho que a nossa missão é, uma vez que a gente entende, primeiro, o que é saúde, o que é ética, o que é respeito, o que é verdade, é nossa obrigação passar isso para o próximo. Então, é aquela obrigação mesmo. Se eu tô vendo alguém fazendo merda, não é no sentido de se meter, mas realmente falar, olha, isso aqui não tá legal. Esse teu comportamento não é compatível. Aí olhar para a cara do outro e falar assim, olha, é por isso que o mercado tá uma merda, é por isso que as pessoas estão passando fome. Sabe? Porque, assim, eu acho que, de alguma forma, nós fomos revertidos de muita hipocrisia durante toda uma geração. E, especialmente se tratando do mercado de beleza, eu já falei isso em outras lives e falo de novo, existe, para vocês saberem, um propósito muito grande de Deus com a Cristiana aqui, porque eu falo aqui para vocês, peço primeiramente desculpa, mas depois eu quero admitir que eu sempre fui muito preconceituosa com o mercado de beleza. Muito preconceituosa. Por quê? Porque eu achava que a grande maioria eram extremamente antiéticos. E aí, conforme eu ia convivendo, aí que eu ia vendo que era mesmo. E eu falava, gente, mas que coisa complicada, que coisa complicada. Aí, de repente, quem eu sou? Uma profissional que influencia pessoas no mercado de beleza. Então, deve existir um propósito para isso, né? Deus falou assim, gata, relaxa que eu tenho um plano na sua vida e eu vou e você vai me ajudar a dar uma modificada nesse negócio aqui. E eu tomei isso para mim, sabe, Érica? De falar assim, não, então vamos embora. Então, já que é para ter uma mudança de mentalidade, já que é para ter uma mudança de comportamento, vamos fazer isso então. E eu convido todos vocês que já foram libertos, vamos chamar assim, para trazer isso para outras pessoas também, porque tem muita gente que está no escuro. Tem muita gente que acha que é normal fazer uma modificação de produto. Tem gente que acha que é normal colocar água para o produto render, porque foi criado dessa forma. Então, nem me cabe julgar o caráter e tudo mais. Mas nós, a partir do momento que a gente entendeu, quando a gente entende que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, a gente sabe que eu não preciso que a Erika esteja vendo. Tem alguém lá em cima que está vendo que eu não estou sendo honesta. E aí, naturalmente, a minha vida não vai acontecer, o meu produto não vai render, eu vou perder dinheiro. Então, assim, sabe aquela coisa, corrente do bem? Sabe? Eu convido vocês, vamos fazer uma corrente do bem, vamos fazer uma corrente de disseminar não só coisas boas, mas também conhecimentos verdadeiros, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Galerinha, vocês querem perguntar alguma coisa para essa gata? Pode falar. Pois aí a gente sente, por conta disso, infelizmente, uma insegurança das clientes, às vezes, por passar, né, por vários locais, enfim, que tem essa conduta. Infelizmente, a gente não está aqui para poder julgar ninguém, mas é uma realidade. Né? É uma realidade que, às vezes, a gente precisa atentar. E muitas vezes a gente vê esses profissionais, tipo, ai, por que eu não vou para frente? Ai, por que não acontece? Como vai acontecer? Né? Como vai acontecer se existe ali um oculto que faz com que não é verdade aquilo que você transmite. Então, assim, dentro da terapia capilar, eu também conseguia entender muitos detalhes, apresentar mais essa verdade para as minhas clientes, sabe? Olha, ser bem clara, ser bem, né? Tanto que eu falo sempre, ó, logo vocês vão ver na minha bio, não progressiva, não botox. Pronto. Não. Sou louca não, menina. Louca vai para fazer o tratamento. Olha, e é isso. Eu vou fazer uma... Vai ter uma live que eu vou fazer. Enfim, eu até que falar isso no Telegram de Negócios. Que quando nós falamos não, né? Falar não para progressiva, digamos que 30%, 40% do seu negócio ainda seja receita de progressiva. Falar não para progressiva hoje, às vezes é muito doloroso, porque você fala assim, Cris, pelo amor de Deus, como é que eu vou falar que não vendo progressiva, sendo que... Oi, marido. Sendo que eu só ganho muito dinheiro com a progressiva. Às vezes é um processo difícil, mas eu posso te dizer uma coisa, muitas vezes quando a gente se posiciona, nesse se posicionar, além de ganhar respeito,
você ganha autoridade naquilo que você faz. O difícil, sob a minha ótica, é muitas vezes aquela pessoa que fica em cima do muro. Não estou dizendo que é o que você está vivendo hoje, porque você está vivendo um processo de transição. Mas depois que esse processo passar, é necessário sim, sabe, Érica, haver um posicionamento. Falou, olha, eu sou contra, eu não faço, ou se eu faço sob essas condições, eu faço neste modelo de jeito de aplicação. Por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente diz não para o resto, esse novo mundo que se abriu, ele também se amplia para você. Ao passo que às vezes a gente fica em cima do muro, né? Sabe, assim, aquela coisa de falar assim, cara, eu não sei se eu fico do lado de cá, eu não sei se eu sou contra, se eu sou a favor. Então, é um pouco isso. Mas atualmente, no início, quando vocês se formam, é natural. Vocês têm que fazer de tudo mesmo. Afinal de contas, tem que pagar a conta, tem que pagar boleto, tem que pagar tudo, né? Mas quando eu comecei a Switch Therapy, gata, nem escova. Faz escova, não. Não sou salão. Eu fazia questão. Não, você faz isso, não. Aqui não tem cabeleireiro. Por quê? Porque eu sou tão obcecada por essa coisa de posicionamento que eu não minto. Eu perdi muito dinheiro no início por causa disso. Porque todo mundo chegava querendo tudo e eu literalmente era não. Até a minha equipe falava, será que não dá? Eu falava, não, não dá. Não vai ter jeito, não. Eu prefiro ficar sem dinheiro. Mas enfim, né? Tá vendo? Então é desse jeito mesmo. Uhum. É difícil, é um momento muito desafiador, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Sim. Mas é necessário, né, Cris? A gente quer mesmo continuar tendo esse foco, ser mesmo, por exemplo, eu não posso me denominar como uma terapeuta capilar e ficar ali agredindo o fio, enfim. Então, assim, é isso que eu tenho tentado fazer para as minhas clientes, as que estão aqui na live, viu, meninas? Não é maldade. É conhecimento, né? Tentando oferecer para vocês o melhor, né? Tentando oferecer não só beleza, mas saúde, bem-estar, né? Mudança mesmo de vida. Sim, pronto, exatamente. Meu amor, eu quero te agradecer, obrigada. Deixa eu tirar aqui um pouquinho dos comentários para poder olhar. Também quero te agradecer pela oportunidade, viu, linda? Obrigada, meu Deus amor. continue te abençoando assim grandemente. Amém, a nós. E me acompanhando todos os conteúdos. Eu vou te dar uma dica, como você acredita em Deus, né? Eu vou te dar uma dica de uma oração que eu faço já tem alguns anos, já tem, sei lá, um tempo que eu faço dentro da minha empresa. Talvez eu, Cristiana, não consiga, até porque vocês sabem que eu nem toco no cabelo da minha cliente, né? Então mas a minha equipe tá lá e a minha equipe é a minha extensão. Então eu, Cristiana, nem toco no cabelo e eu, Cristiana, não toco no couro cabelo da minha cliente. Mas dentro das minhas orações, nas conversas que eu tenho para Deus, quando eu coloco a Switch Therapy, eu sempre convido, sabe, o Espírito Santo a entrar mesmo dentro daquela clínica e operar um milagre. Eu sempre falo isso, eu falo assim, eu posso errar no protocolo, eu posso ter feito besteira, a minha equipe pode fazer besteira, mas eu peço a Deus, e falo isso assim com todo o coração, assim, eu peço a Deus mesmo assim, no momento que as meninas, e eu vou visualizando isso na minha mente, porque eu acredito muito no poder da mente. Então, eu vou visualizando as minhas meninas pegando mesmo no couro cabeludo e ao massagear, que aquilo ali seja um verdadeiro momento de cura, tanto para as meninas que trabalham comigo, para o cliente, cabelos danificados sejam restaurados. Então, assim, parece que a oração da terapeuta capilar. A gente tem que fazer uma live da oração da terapeuta capilar. Cabelos quebrados sejam danificados, que o couro cabeludo estragado, machucado, que seja curado. E assim, a gente vê muita coisa maravilhosa. Falo sobre as finanças, entrego as finanças da minha empresa para Deus. Eu falo, Senhor, que o Senhor coloque, né? Mande os clientes certos. Eu não faço questão, eu, Cristiano, meu estilo de negócio não é um estilo de negócio de muito cliente. Então, eu peço para Deus o cliente certo. Eu falo, Senhor, eu não quero uma quantidade de clientes, eu quero as pessoas certas. E, enfim, e Deus vai operando o milagre daquele que a gente, como humano, não consegue fazer. Então, entregue para Deus e tenho certeza que você vai bombar. Nesse ponto aí, a gente se identifica muito, porque eu também tenho essa conduta, né, de apresentar. Inclusive, eu tenho a oportunidade de, às vezes, estar diariamente com a equipe e a gente tem os momentos de oração e a gente consagra, né, todos os nossos dons, convida mesmo a presença do Espírito Santo para habitar aqui. E é incrível, você sabe disso. Sim. O quanto que as pessoas se sentem diferentes e chegam aqui e falam, ai, que delícia de estar nesse lugar e que isso, ai, que eu quero ficar. Aí a gente sabe, né, no fundo, que não é mérito humano só. Não é mérito humano. É a graça do Espírito.
É a graça do Espírito do Santo Espírito que Santo. habita mesmo quando a gente clama, né? Deus, ele vem mesmo visitar essas pessoas que passam para ser bênção nas nossas vidas, não é assim? Não é Amém. quantidade, é qualidade, É não é mesmo? qualidade, exatamente. As pessoas certas, as pessoas que serão impactadas e que você também vai impactar tanto a sua vida quanto a vida daquelas E pessoas. Quer mostrar a sua equipe aí para a gente se despedir? minha filha tá ali toda escondida, disse que não Tem coragem não, né? vai ganhar depois. Então manda um beijo para todo mundo. Se a Tá mulherada bom, quisesse Lívia. aparecer aí na live, a gente ia dar um Tá beijinho mandando um nelas, mas beijo. como elas não querem. Não, Ó, um beijo, obrigada, que Deus te abençoe, obrigada para eu todos que vocês, agradeço. tá?